Olá, tudo bem? Espero que sim. GARI 11, patrimônio cresce e surpreende. Vamos analisar então o relatório gerencial de novembro de 2024, que é o último relatório que nós temos, para entender como é que está esse fundo com relação às suas novas aquisições e quais as perspectivas futuras para o mesmo. Antes, vamos analisar alguns dados do fundo GARI 11. Então, hoje, 3 de janeiro de 2025, ele está cotado a R$ 8,44. Seu PVP está de 0,92, ou seja, ele está com 8% de desconto. Com relação aos dividendos, em novembro ele pagou 9,2 centavos, em dezembro também 9,2 centavos, em janeiro também vai pagar 9,2 centavos, agora no dia 8 de janeiro. Ok, vamos analisar então aqui a cotação, o gráfico da cotação do GARI 11, onde em janeiro de 2024 ele estava cotado na faixa aqui entre 9 e 9,30, ele veio lateralizando aí durante todo o ano, né? E no mês de novembro, então, ele teve uma queda considerável aqui, como todos os outros fundos também. Chegou a ser cotado aqui próximo de 7,90 e agora já recuperou boa parte dessa queda, já está então na faixa aí de R$ 8,40, R$ 8,50 mais ou menos. Aqui o gráfico dos dividendos, né? Então, desde 2020 ele vem pagando aqui praticamente 8 centavos sempre, né? Agora esse ano, em março, ele começou a pagar esses 9 centavos, ele vem subindo 9, 9,01, 9,02, então agora 9,02 centavos, né? Então, ele realmente é um reloginho no que diz respeito aqui aos dividendos, né? Então, já podemos aqui analisar se ele vem pagando esses 9 centavos, custando abaixo de R$ 9,00, né? Então, certamente ele está dando mais de 1% aí de dividendo todo mês. Isso aí livre de imposto de renda, né? Calculando então a rentabilidade aqui, dividindo então o dividendo pago pela cotação, nós temos aqui 0,092 dividido por 8,44, nos dá uma rentabilidade de 1,09% ao mês. Isso aqui isento de imposto de renda, né? Fazendo então a conversão dessas taxas, nós temos aqui 1,09% ao mês, equivale a 13,39% ao ano, isento de imposto de renda. Comparando então com o CDB, que rende 100% do CDI, que daria 12,15% menos 15% de imposto de renda, deixando esse investimento por 2 anos pelo menos, né? Nós teríamos aqui 10,32% ao ano ou 0,82% ao mês, investindo nesse CDB, né? Então, uma comparação aqui, praticamente 0,3% a mais, né? Rende o GARI 11 do que uma aplicação, então, num CDB já, considerando já o imposto de renda também, né? Então, um excelente investimento aqui nesse fundo imobiliário GARI 11. Calculando aqui o Magic Number, né? O que é o Magic Number mesmo? É a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, apenas com os dividendos, eu já consiga comprar mais uma cota desse mesmo fundo, né? Então, dividindo aqui a cotação atual pelo dividendo pago, nós temos aqui, então, 92 cotas seria o número mágico aqui para esse fundo imobiliário, né? Multiplicando pela cotação, me dá um investimento, então, de R$ 776,48. Ok, vamos apresentar então aqui o relatório gerencial do GARI 11, né, referente ao mês de novembro, o último relatório que saiu, com relação então ao patrimônio, né, hoje de 1,35 bilhões, dividendos distribuídos no último mês foi 9,2 centavos, né, quase 9 centavos e meio. Número de ativos aqui então 25 imóveis, né, esse número de ativos antes da aquisição dos 15 novos imóveis do Atacadão, né, do Carrefour no caso. Então, vamos aguardar. Isso aqui então era o de novembro, né? O preço por cota ele fechou R$ 8,90 em novembro, hoje já está mais baixo, né? Dividend yield de 12,4%. O valor patrimonial por cota é R$ 9,16. Ele tem uma liquidez média diária de 9 milhões, né? Muita liquidez, né? Ele estava então com PVP de 0,97, hoje ele está um PVP mais baixo já, né, em função da queda do valor da cota. Investidores, 279 mil cotistas. E o que é importante, né, vacância física e financeira zero, né? Não tem nenhum imóvel vago, né? E também todos adimplentes, né? Ninguém tem pendência financeira. Aqui temos o comentário do gestor, ele faz uma análise, né, da macroeconomia aqui e tal, e ele deixa no final aqui, né? Reforçamos que os fundamentos do GARI 11 permanecem sólidos e sem qualquer alteração que justifique a volatilidade observada no mercado secundário. Nós já vimos aqui, né? Todos os fundos imobiliários, FIAGROS, até ações também, né? Aqui no Brasil ela está tendo uma alta volatilidade, né?
em função dessa incerteza da trajetória fiscal no país, tal, acho que não é mais novidade para ninguém, né? Então, realmente, os preços acabam caindo, né, sem ter nada que justifique, né? Então, isso acaba trazendo, na verdade, para investidores oportunidades, né, em comprar bons ativos a preços baixos. Com relação à reavaliação de imóveis do portfólio, em novembro, realizamos a reavaliação patrimonial dos ativos logísticos presentes na carteira do GARI 11. Foram apresentados novos laudos referentes a 4 imóveis logísticos. A valorização, basicamente, desses imóveis foi em torno de 5,2% em relação à avaliação anterior, alcançando um valor de mercado de 681 milhões e 100 mil reais, né, desses imóveis avaliados, né? Consequentemente, aumentou, né, a reavaliação da cota patrimonial do fundo. Fala também que no mês de dezembro serão reavaliados novos imóveis também do Grupo Pão de Açúcar e do Grupo Mateus também, né? E será publicado então no próximo relatório gerencial, que serão apresentados a partir de janeiro. Ele fala aqui também com relação à proposta de venda de ativos, né? Então eles estão em fase de negociação de venda dos ativos BRF Visa e Grupo Pão de Açúcar Campinas. E somente essa venda do BRF Visa tem aí possibilidade de gerar um lucro estimado para o fundo de 67 milhões de reais, né? E reduzindo, né, o passivo, a alavancagem do fundo em 145 milhões, que é excelente também, né? E com relação ao Grupo Pão de Açúcar Campinas, estão em fase de andamento, né, aí das negociações ainda. Outro ponto importante aqui, onde diz que houve a conclusão da aquisição do portfólio de 15 lojas do Grupo Carrefour, que deve estar finalizando agora, então, no mês de dezembro de 2024. E a gente já vai poder ter uma noção do impacto no caixa do fundo, né, proveniente dos aluguéis desses novos imóveis, programado para o mês de janeiro de 2025. Então, janeiro e fevereiro, né, nós vamos ter uma noção de quanto isso aí vai influenciar no resultado do fundo, né? Então, assim, no próximo relatório, referente ao mês de dezembro, então, já vai estar consolidado, né, todos esses imóveis novos aí, esses 15 novas lojas aí. Ele traz aqui também que no relatório de dezembro, né, que será publicado em janeiro, já vai estar, então, todo esse portfólio consolidado do fundo, né? Todos esses imóveis já vai estar, então, no próximo relatório. Ele traz aqui, então, com relação ao novo portfólio de imóveis, né, ele fala aqui, né, que recentemente anunciamos a aquisição de 15 imóveis do Grupo Carrefour Brasil em uma transação de 725 milhões de reais. Esses imóveis são ocupados pela bandeira Atacadão SA. Eles têm contratos de locação atípicos. O que é contrato de locação atípico? São aqueles contratos, então os contratos atípicos são aqueles contratos, geralmente contratos de longa duração, né? E que se, por exemplo, você tem um contrato atípico lá de 10 anos, você sair do imóvel em 5 anos, você tem que pagar todas as parcelas remanescentes até o fechamento do contrato, né? Você tem que pagar 5 anos dos aluguéis. Então, por isso que é algo bastante previsível, né? E isso aí é muito bom para o fundo, né? Então, essa nova aquisição trata-se de um portfólio de lojas maduro, com entorno já desenvolvido. Mais de 40% de receita do aluguel está localizada nas regiões estratégicas do estado de São Paulo e os outros 47% em regiões chaves do cinturão do agronegócio nacional, como Maringá, Campo Grande, Cuiabá, Lucas do Rio Verde e Anápolis. Então, ele traz aqui, então, 725 milhões de reais nesses 15 imóveis, contratos mais ou menos de 13 anos, né, podendo ser renovado para mais 10 anos, um cap rate de 8%, então 40% da receita do estado de São Paulo. Aí ele traz aqui as fotos, né, de todos esses 15 imóveis aí com a bandeira Atacadão aqui, né, que é do Carrefour, né? Então aqui ele traz então como é que vai ficar o novo portfólio então do GARI 11, né? Ele vai passar então de 25 para 40 imóveis, né? Tipologia dos ativos, né? Logístico e renda urbana. Tipo de aluguel 100% atípicos, né, que estão com multa integral, né, isso é excelente, um prazo de 14,4 anos. Ele tem 7 locatários high grade, né, então excelentes pagadores, né, excelentes locatórios. E estão em 10 estados do Brasil localizados, né? Temos aqui então a localização geográfica deles, né, então vários estados do Brasil. Temos aqui então basicamente, 67% dos imóveis são de renda urbana e 33% de logística. Temos aqui 26% no estado de São Paulo, 19% no Rio Grande do Sul, 11% no Pernambuco. Com relação à distribuição de inquilinos, agora nós temos 32% do Carrefour Atacadão, né? 19% do Grupo Souza Cruz, que é o BAT,
19% do grupo Mateus. O restante está distribuídos aqui em Grupo Pão de Açúcar, BRF, entre outros, né? Então aqui, né, pessoal, isso aqui é algo preocupante, porque nós temos aqui uma concentração muito grande em um inquilino só, né? Mas sabe-se, né, que é um inquilino high grade, né, um inquilino muito bom aqui. Então isso aqui acaba não dando tanta preocupação assim, né? E o que é legal e muito bom, contrato 100% atípico. Bom, ele fez então a 6ª emissão de cotas, né? Agora no mês de novembro, e ele fala o seguinte: em outubro de 2022, anunciamos a aquisição de 15 lojas do Carrefour, operadas sob a bandeira Atacadão. Aqui tem um erro, né, pessoal? Não é 22, é 2024, né? Eles erraram aqui, né? Beleza. Então aqui, com o avanço desta aquisição, é alinhada a estrutura do capital de gestão disponibilizado do fundo, ressaltamos ao mercado que a operação não dependia da captação de novos recursos. Então, estão dizendo que essa captação que foi feita na 6ª emissão não estava sendo considerada essa aquisição. Essa aquisição não dependia dessa captação, até porque a captação era para ter captado quase 500 milhões e conseguiu captar apenas 194 milhões, né? Mas segundo eles aqui, que essa captação não tem influência nessa compra de 15 lojas aqui. Aqui ele mostra o guidance de dividendos, né, onde ele tem mantido aqui basicamente de 90 centavos aqui, agora 9,2 centavos nesse último mês de novembro, né? Onde nesse ano variou então de 8,5 centavos a 9,2 centavos aqui a distribuição dos dividendos. Ok, com relação à DRE do fundo, né? Nós tivemos aqui em novembro, então, um total de receita de 15 milhões e 153 mil. Basicamente, aqui aumentou uns 550 mil referente ao mês de outubro, trazendo um resultado aqui, então, de 11 milhões e 733 mil, comparados com 11 milhões e 600 mil. Então, em torno de 120, 130 mil reais a mais comparado ao mês de outubro, porque as despesas aumentaram um pouco também, né? O resultado por cota foi 9,3 centavos e foi distribuído, então, 9,2 centavos. Agora, a curiosidade nossa é saber quanto que isso aí vai refletir, essas novas aquisições, né, na distribuição por cota, né? Isso aqui que a gente tem curiosidade para ver lá no mês de janeiro e fevereiro, tá? Quando já tiver, então, recebendo esses aluguéis dessas 15 novas lojas adquiridas, né? Aqui o gráfico da performance, né, do GARI 11, comparando aqui o GARI 11 com o yield do mercado, com também, né, o NTNB 2035, da taxa Selic lá, né? Então, realmente, o GARI 11 está aqui em cima, está dando uma rentabilidade melhor do que esses investimentos aqui, né? Com relação aqui ao número de cotistas, essa linha azul, né, mostra que ele vem crescendo bastante. Ele, basicamente, ele está com 279 mil cotistas, e somente esse ano ele conseguiu um ingresso de 163 mil cotistas. A liquidez também, né? Excelente liquidez aqui, na faixa aqui dos 9,1 milhões por dia de liquidez, né? Aqui está o portfólio atual, né, dos 25 imóveis aqui. É importante nós mostrarmos aqui o percentual de receita de cada imóvel desse, né? Onde o que preocupa mesmo é aqui basicamente o grupo da Souza Cruz, o BAT, né? Lá do Rio Grande do Sul, que é 28% da receita, e o que mais preocupa ainda é isso aqui, né? Ele tem aqui, a data do vencimento desse contrato é setembro de 2027, né? Então temos aí praticamente 2 anos de contrato ainda, né? Então temos que ficar atento com relação a essa questão também. E em segundo lugar, o BR Visa, que está 15,9%, esse aqui está na fase de venda, né? Então isso aqui vai diminuir, vai ajudar bastante fundo também. Mas vai entrar agora, né, o Carrefour Atacadão lá, que vai dar ainda vai ficar bastante elevado, então, essa concentração em 2 clientes, basicamente, né? A Souza Cruz, o grupo BAT aqui, e também o Carrefour, que vai entrar no próximo relatório. O restante aqui é bem pulverizado, né? Aqui mostra novamente os locatários, né? Então, BRF, a Souza Cruz, que é o BAT, né? 28%, Grupo Mateus 27%, Pão de Açúcar 24%, e vai entrar agora o Carrefour também, né? Mas aqui, né, o rating aqui, então, dos devedores, né, quase todos eles AAA aqui, né? Enfim, são clientes excelentes aqui, né? E tudo contratos atípicos também, né? Com relação à alavancagem do fundo, né, ele tem agora
basicamente 14% de alavancagem, né? Mas olhando, né, esse gráfico aqui, ele tem disponibilidade de 866 milhões. Somando todos esses valores a pagar, então, nesse período, isso aqui nos dá 771 milhões. Ou seja, ele tem mais disponibilidade do que ele tem de dívida, né? Então, isso está bem tranquilo também, né? Agora, vamos ver agora no próximo mês, que vai entrar essa nova compra aí de 725 milhões, né, do Carrefour, para ver quanto que vai ficar. Mas eu acredito que isso aqui deve subir novamente aqui de entre 20% e 30% de alavancagem, né? Então vai crescer novamente isso aqui. Isso é um ponto preocupante para o fundo, né? Ele faz aqui uma análise, né, do Gary 11 na fila do pão, né? Ou seja, como é que ele está se comportando comparando aos outros fundos, né, do mesmo segmento. Então ele mostra aqui o Gary 11 aqui, né, com uma rentabilidade de 12,1%, e a média dos FIIs de tijolos híbrido, onde ele se encaixa, é 8%. Então ele está entregando 4,1% a mais que a média dos outros fundos. Aí tem aqui, ele traz alguns fundos, né? O KNR11, 7,4%, o TVR11, 11,6%, o ALZR11, 9,2%, assim por diante, né? Com relação à média dos FIIs de tijolo de renda urbana, a média é 9,6 comparado a ele com 12,1. Aí ele traz aqui o HGR1, 8,7, o TRXF11, 10,7 e outros aqui também, né? E a média do tijolo logístico é de 8,2%, ele está dando 12,1%. Aí ele traz aqui o HGLG11, o BTLG11, todo mundo aqui na faixa de 8, entre 8 e 9%, né? Então, realmente, né, é o fundo que vem mais entregando resultados favoráveis aqui aos seus cotistas, né? Ok, pessoal, sobre o Gary 11 seria isso, né? Então, eu acho que ele tem tudo para continuar sendo um ótimo investimento aí em fundos imobiliários para o ano 2025. Eu fiz recentemente um vídeo sobre o Maná 11 também, que é um hedge fund bem interessante. Pessoal, vou deixar aqui em cima no card para vocês analisarem também, né, e poderem estudar. Pessoal, seria isso, então, sobre o Gary 11 também. A gente lembra que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, nem para compra nem para venda, né? É mais uma análise mesmo para que cada um possa estudar, baixar um relatório, fazer as suas contas, se cabe dentro da sua carteira ainda esse fundo imobiliário, aumentar a posição ou vender, enfim, certo? Para que cada um possa tomar a sua decisão. Mais uma vez, peço a todos aí que se inscrevam no nosso canal, curte, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Muito obrigado.